TV Bula no ar, sua revista de literatura, cultura e entretenimento na internet. Eu sou o patriarca Ademir Luiz e hoje no quadro Na Tela vamos falar sobre o feminismo, violência de Camille Paglia aplicado ao arco dramático da personagem Viúva Negra no universo cinematográfico da Marvel. Depois de muito atraso, finalmente, agora em 2021, vai ser lançado o filme solo da Viúva Negra. Finalmente, agora no finalzinho de abril. Hã? Como é que é? Pera aí. Não, passou pra maio, tá bom? Não é mais abril, é maio. Mais atraso, né? Maio, mas é maio. Como? De novo? Agora? Ó, não é mais maio, é julho, tá bom? Então passou pra julho. Ou então em algum momento de 2021. Vamos ver de qualquer jeito, tá bom? Viúva Negra é legal. Duas mulheres, Natasha Romanova e Camille Paglia. Como aproximá-las? Como pensá-las? Vamos começar com Camille Paglia. Camille Paglia é uma intelectual americana, nasceu em Nova York em 1947 e é palestrante, ensaísta, professora universitária. Ela apareceu no universo acadêmico, no universo intelectual americano, com este livro aqui, publicado em 1990, Personas Sexuais. Arte e Decadência de Nefertiti, a Emily Dickinson. O tema fundamental do livro é a ideia de que o paganismo permanece na nossa cultura a partir da arte, da literatura, das artes plásticas. É um livro que gerou muita controvérsia, né? Ofendeu praticamente todo mundo. E é claro, a obra da Camille Paglia é bastante vasta. Ela publicou, dentre outras coisas, este livro aqui que eu acho muito interessante também, que é o Imagens Cintilantes. Veja, uma viagem através da arte desde o Egito a Star Wars. Exatamente, a Star Wars. Ela propõe basicamente uma nova leitura da história da arte, em que ela chega até a arte por computador. E ela coloca como auge disso, né, assim, como marco disso, a vanguarda disso, o filme A Vingança do Sith, do George Lucas. Ou seja, o encerramento ali da segunda trilogia de Star Wars. Mas o livro que nós vamos usar como base da nossa reflexão hoje é este aqui, que é Vampiros e Vadias, que é uma coletânea de ensaios sobre literatura, artes plásticas, política. Ela se envolve muito com política, tem sempre opiniões contundentes para dar. Então, esse daqui é a nossa base. Os seus críticos costumam dizer que ela é uma figura contraditória, né? Que ela é uma ateísta que respeita a tradição e a religião, ela é uma defensora da arte erudita, da arte tradicional, mas é também alguém que respeita a amplitude da arte pop e da arte popular. Para vocês terem uma ideia, foi praticamente a Camille Paglia que inventou a Madonna como personagem cultural. Até então a Madonna era uma cantora pop, como várias outras e tudo mais, um produto da indústria e tal. Então a Camille Paglia, analisando as suas performances, ela percebeu que era algo mais do que isso. Tinha uma proposta estética por trás, uma proposta de enfrentamento, né, do puritanismo e tudo mais. E ela começou a fazer uma série de ensaios, de análise sobre a Madonna e, né, a colocou em outro patamar na cultura. Né? Então a Madonna tornou-se esse ícone cultural que hoje ela é. Mas isso não bastou para que a Camille Paglia fosse totalmente aceita. Né? Ela está sempre entrando em controvérsias, né? É muito crítica a algumas vertentes do feminismo que ela chega a chamar de puritanismo ou até de stalinismo, né? Essas vertentes. E aquela coisa, o famoso bateu, levou. Né? Então ela apanha muito desses grupos e rebate também. Uma forma interessante de se ter acesso a essas informações, para além dos livros, é assistir este filme aqui em sua faixa de comentário gravado pela Camille Paglia. Esse daqui é a edição especial em DVD do filme Instinto Selvagem, que marcou época, né? Do Michael Douglas e com a Sharon Stone no elenco, o filme do Paul Verhoeven, ou mesmo de Robocop, né? Um cineasta sempre
inovador, interessante ali. E neste DVD, só no especial, tem a edição especial, tem uma faixa de comentário da Camille Paglia, em que ela discute a personagem da Sharon Stone, a Catherine Tramell, né, a partir de diversas nuances, né, como que ela se desenvolve ali no enredo do filme. Então vale muito a pena, assim, é bastante interessante. E é tudo isso que que transforma a Camille Paglia numa voz relevante da cultura contemporânea. Ela deve ser ouvida. E vamos ouvir. Como aproximar Natasha Romanova de Camille Paglia, como a obra de Camille Paglia possibilita este diálogo. Afinal de contas, qual que é o projeto de feminino, qual que é o projeto de feminismo da Camille Paglia? Esse projeto que vai de Nefertiti, passando por Madonna, até Catherine Tramell, a personagem de Instinto Selvagem, até chegar na Viúva Negra. Aqui, na página 10 de Vampiros e Vadias, tem um trechinho que eu considero fundamental para identificarmos qual é este projeto. Vou ler para vocês. Temos que resgatar a prostituta da Babilônia, deusa natural dessa cidade complexa de torres masculinas, arrogantes e jardins suspensos femininos. Vampiros e Vadias são personas babilônicas, pagãs, proscritas. Este é o projeto. Agora, como realizá-lo? Como realizá-lo? Quais são os problemas que vão ser enfrentados e como enfrentar esses problemas? Aqui na página 13 tem outro trecho que ela disseca isto. Vamos lá. Abre aspas. Super protegidas no passado paternalista, as mulheres têm uma obrigação especial para libertarem suas personas. O aventureirismo masculino sempre foi um privilégio custoso e doloroso. Quando o escritório, pelo que entendo, todo o complexo de trabalho de colarinho branco, uniformemente cooperativo e baseado na palavra, tanto nos negócios quanto na academia, se torna o paradigma primário da nova realização feminina, isso significa que a mulher cortou a si mesma das experiências de risco e das confusões que sempre endureceram os homens. As mulheres nunca terão sucesso nos níveis ou números que merecem até que superem sua relutância gentil em praticar abusos nos parques e contra-ataques de guerra territorial. A tendência recente do feminismo, notadamente em matéria de assédio sexual, confia demais em regulação e legislação, em vez de promover a responsabilidade pessoal. As mulheres não devem se colocar sob a tutela de figuras de autoridade e se tornarem suplicantes. Liberdade significa rejeitar a dependência. Ou seja, resumindo em pouquíssimas palavras, se o moleque enche o saco, enche a paciência, dá os tabefes nele. E é isso que a Viúva Negra faz. A Viúva Negra é uma vamp. Pensando em vamp, nesse sentido de devoradora de homens, né, que é uma palavra que se remete ao nome da personagem, afinal de contas, Viúva Negra, é claro, uma referência à espécie de aracnídeo, né, que a fêmea da espécie devora o homem, né, o macho, né, após a cópula. Né? Então, ou seja, se utiliza do macho, não precisa mais, o descarta, né, o mata e o devora. A Viúva Negra foi criada por Stan Lee em 1964, ali no contexto da Guerra Fria. Então, obviamente, por isso que ela é uma espiã russa. Foi lançado recentemente esta edição aqui, ó, em que nós temos a primeira aparição da Viúva Negra. E é interessante perceber que foi exatamente em uma edição do Homem de Ferro. Nessa edição aqui, ó, aqui é a capa, do outro lado aqui tem a capa. Né? Essa edição teve o texto, o argumento, né, do Stan Lee, e a arte do Don Heck. Ou seja, foi esse Don Heck que criou assim, o primeiro conceito visual da Viúva Negra. Né? E aqui nós temos a primeira aparição dela em quadrinhos. Tá vendo? Na sequência aqui dessa edição, nós temos uma história em que ela enfrenta, né, ali o Homem-Aranha, lembrando que ela sempre foi uma espécie de figura dúbia, né, uma anti-heroína. É mais recentemente que ela se transformou, né, numa personagem heróica completamente, mas sempre teve fases, né,
cambiantes. Aqui ela está enfrentando o Homem-Aranha, já no seu visual mais tradicional que nós conhecemos. E depois tem algumas aventuras mais contemporâneas da Viúva Negra. Isso aqui, né, uma pin-up bem bonita, né? Isso aqui é uma arte bem mais moderna, contemporânea e tal. Então essa edição aqui vale muito a pena. Foi publicada ali pela Salvat, certo? Mas então, pensando nessa personagem dos quadrinhos, como é possível fazer o link ali com a personagem de cinema? A Camille Paglia, ainda em Vampiros e Vadias, dá uma dica. Vamos pensar aqui. A palavra vamp, no sentido de uma sedutora sexual, tem origem eslava e descende das lendas servo-croatas dos Balcãs Sangrentos. Obviamente, a Viúva Negra, a Natasha Romanova, sendo russa, é uma eslava. Nossa língua tem uma segunda e menos glamourosa vamp, no caso, a língua inglesa. A que tem raízes francesas através do inglês médio, derivada do ofício de fazer sapatos, atividade ancestral na região de minha mãe, na Itália. A palavra descreve o couro da parte dianteira do sapato. Gaspia, a coisa que está na frente. Avante, como no termo militar e posteriormente artístico, avant-garde, ou, no caso, vanguarda. Finalmente, como verbo, vamp significa recuperar ou consertar algo velho, remendando com uma peça nova, ou seja, empregar engenhosidade, inteligência e sentido prático comum para alcançar seus objetivos. Deste ponto em diante, a palavra passou para o vaudeville e para o jazz, no acompanhamento musical vamping. Significa improvisar, paramentando e insuflando a excitação. Se pegarmos essas palavras que a Camille Paglia, dá para aplicar perfeitamente na concepção estética da Viúva Negra no cinema. Vamos ver seu arco dramático? A primeira aparição da Viúva Negra foi no filme Homem de Ferro 2. Ela é apresentada inicialmente como uma secretária bonitinha que vai ali ajudar o Tony Stark nos seus afazeres, contratado pela Pepper Potts e tal. Só que, obviamente, no decorrer do filme ela se revela um agente da SHIELD, colocado ali para vigiá-lo, para protegê-lo, né, pelo Nick Fury. E o que é interessante aqui? Ela conseguiu enganar o Tony Stark. Né? Ou seja, fez ele literalmente de bobo. E é por isso que ao longo da saga ele sempre tem, né, essa rivalidade, né? Sempre um jogando xiste para cima do outro, né, e tudo mais. A segunda aparição da Viúva Negra no universo Marvel foi em Vingadores, no primeiro Vingadores. Né? Um grande sucesso, um filme realmente muito interessante, muito divertido. Né? Eu diria que é um filme até influente. Né? Tudo que se fez em super-heróis, a partir dali, meio que dependeu do que foi realizado pelo Joss Whedon em Vingadores. E eu diria que tem vários grandes momentos, mas são 3 grandes momentos específicos da Viúva Negra nesse filme. O primeiro é a apresentação. Nós sabemos que uma das regras não escritas do cinema é aquela ideia de você apresentar o personagem com classe, né? Você tem que fazer com que ele tenha uma entrada triunfal. E a entrada da Viúva Negra no filme dos Vingadores é extraordinária. Vocês se lembram, né? Ela está presa ali por uns terroristas, uns militares, né? Alguma coisa assim, né? E ela vai ser torturada, né? Está amarrada numa cadeira. De repente, o celular do líder desse grupo toca, ele atende, meio sem entender o que está acontecendo, e percebe, é para você, passa para ela, e é a central da SHIELD dizendo, olha, você tem que vir para cá urgentemente. E ela dá uma bronca nele e fala, olha, eu tô quase tirando a informação dele, tá tudo sob controle aqui, vocês me atrapalham. Ou seja, ela amarrada na cadeira, né? Parecendo que vai ser torturada, que vai ser massacrada ali, tá tudo sob controle, eu tô quase tirando as informações dele. O que acontece na sequência? Ela, tá bom, vou logo, resolve a missão logo, quebra a cadeira, bate em todo mundo e vai embora. Fazer o quê? Né? O recrutamento do Hulk. Mas o segundo momento é talvez o melhor de todos. Em uma certa cena, o Loki está preso ali no porta-aviões da SHIELD, né? E de repente chega a Viúva Negra, chega a Natasha, a Nat para os íntimos. E o Loki começa a jogar uma conversa nela. O espectador é levado a crer que o Loki vai seduzi-la
né, para que ela se volte contra os Vingadores, se volte contra a SHIELD. Né? Só que o que acontece? A Viúva Negra descobre a informação que queria, dá as costas para ele, meio que desprezando, fala: ó, consegui o que eu queria, consegui informação. E o Loki fica sem entender, como assim ela me enganou? Ou seja, Viúva Negra engana o deus da trapaça. Quem é seu deus agora? Mas tem um outro momento nesse filme aqui que é especial, que é muito interessante, que é quando ela vai pro confronto mano a mano com o Gavião Arqueiro, né? E quem ganha? Viúva Negra. Lembrando que o Gavião Arqueiro está hipnotizado, ele está sem amarra nenhuma, ele está disposto a matar, né? E ela ali no combate, no confronto ali, acerta a cabeça dele em uma barra de ferro, que faz com que o Gavião Arqueiro volte a si, né? Ele meio que recupere a razão. Mas ele ganhou, ela ganhou. Ela ganhou. Isso é fundamental. E é claro, tem todo o desenvolvimento ali da luta final, em que ela participa de uma maneira muito ativa e por aí vai. Depois tem o Capitão América, o Soldado Invernal, que é quando a personagem passa a ter nuances, né? Que ela começa como uma figura dúbia, né? No primeiro momento ali, ela de certa forma engana o Capitão América em uma missão, né? Depois se alia a ele para resolver o problema final. Então aqui fica muito claro, né, que a Viúva Negra ela é acima de tudo essa agente, né, infalível, essa agente brilhante, mas que será que é totalmente confiável? Né? Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né, ao longo do seu arco dramático. Sempre fica no ar essa possibilidade de que ela possa estar enganando a todos, né? Tanto que uma das falas mais interessantes que ela tem nesse filme é quando ela fala para o Capitão América: Steve, eu apenas finjo que sei de tudo. Sua próxima aparição foi em A Era de Ultron, em que nós temos ali um vislumbre do seu passado, né? Que é na Sala Vermelha, ela treinando balé, ela sendo preparada para ser um agente, ou seja, dá-se a entender que ela teve uma carreira atrás da cortina de ferro na Rússia, vamos dizer assim, bastante controversa, bastante violenta, ela praticou atos abomináveis, se arrepende muito disso, né? E a sua vida toda, de certa forma, é essa busca, né, pela redenção, pelos atos do passado que ela realizou. Então, aqui nós temos um salto da complexidade mostrada já em Capitão América, Soldado Invernal. Mas vai além, ela tem uma outra função na equipe, né? É dela a obrigação de acalmar o Hulk, né? Quando o Hulk está em missão, está ali quase que fora de controle, né? Existe um ponto do qual ele não pode passar, né? E esse ponto do qual ele não pode passar, quem controla é exatamente a Viúva Negra, né? É ela que faz esse controle ali de danos, digamos assim. Na sequência, nós temos a participação dela na Guerra Civil, que aqui é onde ela se define finalmente como uma aliada de primeiro turno do Capitão América e sua luta, obviamente, por justiça. Quando acontece a polêmica provocada pelos atos, né, finais ocorridos aqui na Era de Ultron, né, onde numa batalha foi destruída grande parte de uma cidade, um país, aquela coisa toda, Sokovia, né? E os Vingadores são obrigados a assinar uma carta de intenções com a ONU para que sejam controladas por entidades internacionais. O Capitão América se mostra contra e o Homem de Ferro se mostra favorável. Ou seja, ele visões antagônicas, né? Um questiona o Capitão América: olha, e se houver uma necessidade dos Vingadores irem para uma missão e fomos atrasados pela burocracia? E o Homem de Ferro: não, isso é necessário. Né? O Homem de Ferro está se modificando também enquanto personagem. Né? Ele, no Homem de Ferro 2, ele até fala que ele monopoliza a segurança do mundo. Aqui ele já está com outra visão. E no primeiro momento, a Viúva Negra, talvez até por ser um agente da SHIELD, ou seja, ser de alguma maneira essa agente que atua na espionagem, que atua na inteligência, que sabe como que as coisas funcionam, mas tem um trabalho a ser feito, né? Mais ou menos como o James Bond, né? Que dizem que é o cafajeste que está do lado certo, né? Ou seja, ela pensa assim: olha,
realizamos muitas missões interessantes, gloriosas e importantes, mas diante do que eu vi, diante desses massacres que nós estamos testemunhando, será que isso basta? Será que não temos que sermos controlados de fato? Então, no primeiro momento é isso, ela fica do lado do Homem de Ferro, mas no decorrer da narrativa, ela vai se aproximando cada vez mais do Capitão América e termina o filme o ajudando, né? De certa forma até, entre aspas, traindo o lado do Homem de Ferro, né? E se colocando, né, como alguém que está prezando, sobretudo, a liberdade individual, pregada pelo Capitão América. Depois vem o grande arco, né, no qual ela se envolve, né, o fechamento de toda a saga com, primeiramente, Vingadores Guerra Infinita, né, em que... E tem uma cena muito interessante em que o Visão e a Wanda, a Feiticeira Escarlate, são atacados por alienígenas que servem ao Thanos, né? E começam a perder a batalha, né? E vamos lembrar que eles são os Vingadores, estão entre os Vingadores mais poderosos, ali ao lado do Thor, do próprio Hulk, né? E perdem a batalha, começam a perder. Até que aparece o grupo do Capitão América, o próprio Capitão, o Falcão e a Viúva Negra, e eles revertem essa situação, mostrando que uma pessoa muito bem treinada pode ser talvez mais eficaz do que seres superpoderosos. Lembrando que essa coisa de dizer que a Viúva Negra não tem poder, isso é uma meia verdade, né? Ela foi modificada ali com biotecnologia. Ela envelhece mais lentamente, é imune a quase todas as doenças e tudo. E tem seu equipamento também, ou seja, ela é muito efetiva em batalha, sim. E em termos de cena dramática, desde aquele momento em que ela ganhou essa obrigação de acalmar o Hulk, ela se aproximou emocionalmente do David Banner, né? Então nós temos ali um quase romance se formando, né, ao longo de alguns filmes, né? E que aqui nós temos o reencontro deles, considerando que ao final de A Era de Ultron, o Hulk, o Bruce Banner, desapareceu, né? Então aqui nós temos o reencontro. Mas é um reencontro agridoce, porque ao mesmo tempo que eles se veem, sabem que tem alguma coisa, a eletricidade está no ar, mas estamos em um momento de crise. Não dá para realizar ideais românticos neste momento. Thanos está chegando. E Thanos chega. E nós sabemos o que acontece. Metade da vida do universo é dizimada. E como resolver isso? Vemos essa saga no final desse ciclo, né? É com Vingadores Ultimato. E aqui a Viúva Negra tem uma primeira cena, uma primeira aparição muito tocante, em que todo esse caminho que ela percorreu chega em um momento fundamental, em que ela percebe que ela não pode desistir da luta, mesmo com tudo que perdeu, com todas as pessoas que morreram, porque ela agora tem uma família. E essa família são os Vingadores, né? Ela nunca teve isso, né? Ela sempre foi essa figura pária, né? Essa pária da Babilônia, né? Conforme a Camille Paglia levanta. Agora não. Agora ela tem essa família e ela vai lutar até o fim por isso. E é exatamente nesse sentido que nós temos um encerramento da saga da Viúva Negra com o seu sacrifício final para que se conseguisse a joia da alma, novamente lutando contra o seu grande amigo que a salvou de duas maneiras, preservando sua vida em uma missão e também a trazendo para o lado, vamos dizer assim, do bem, né? Pensando nessa dicotomia de super-heróis, né? Porque o Gavião Arqueiro não pode morrer, por quê? Porque ele tem essa família de fato, a esposa, os filhos, né? Enquanto que ela tem essa família conquistada, né? Então ela quer se sacrificar por eles, porque assim ela tem a sua redenção. E é sim, nessa nota triste, né, com a Viúva Negra despencando de um abismo e o seu corpo sendo mostrado lá embaixo, que o personagem se despede do universo. E nos créditos finais, né, uma cena muito bonita, né, com a Scarlett Johansson, a atriz que interpreta a personagem, assinando, né, o seu nome na tela. Mas sabemos agora que a história não terminou completamente. Por quê? Vai ser lançado esse filme em abril? Não, em maio, em julho, em algum momento de 2021, que é uma aventura passada da Viúva Negra.
E nós vamos assistir, com certeza, porque hashtag Viúva Negra é o mulherão da porra. É isso aí, não é verdade? O que um espiã como você está fazendo em um lugar como esse?